pessoal, tudo bem? Vamos para a terceira e última parte dessa aula. Ignorem aqui, tá, pessoal? Tá 1 de 3, mas é a parte 3 de 3, tá? Foi só um pequeno errinho ali na hora de digitar, mas não, fica calmo, não é aula, não é a parte 1 de novo, é a parte 3 já da aula. Vamos encerrar agora essa aula de novas tecnologias gerenciais, tá certo? Processo de elaboração, então, da reengenharia, né? Vamos continuar falando da reengenharia. Agora, processo de elaboração dela. Reengenharia significa abandonar os processos existentes e começar do zero. Primeiro se define o que deve ser feito e depois se estabelece como fazer, né? Foi o Hammer, em 1990, que disse isso, né? É um processo top-down, que é de cima para baixo, visto que abrange investimentos e riscos. Envolve estudos e pesquisas, exige mudança e capacitação das pessoas, além, é claro, de criatividade e muita coragem, né? Porque quem tem coragem de começar um processo todo do zero, a empresa já funciona de uma determinada maneira, e recomeçar do zero, tem que ter coragem também, né, pessoal? Certo? Antes, porém, de optar pela reengenharia, é preciso mapear os processos e conhecer os sistemas e as tecnologias utilizadas pela empresa, pois a maior parte dos recursos gastos no projeto de reengenharia são destinados a compreender e redocumentar os processos e sistemas existentes. Não há consenso quanto às etapas que envolvem reengenharia. No entanto, identificamos algumas tendências. Então, assim, não é exatamente o padrão mundial de reengenharia, mas existe um consenso, uma tendência entre as empresas de se fazer mais ou menos essas etapas aqui, que a primeira percorre as etapas de desenvolvimento da visão de processos, definição dos objetivos do projeto, detalhamento da proposta de solução, visualização da solução, projeto de solução e implemento da solução. Tá? A segunda prefere as fases, né? Posicionamento para mudança, identificação dos processos existentes, recriação dos processos e transição para o novo sistema. Ainda há o fato de que algumas reengenharias tratam exclusivamente de sistemas, os softwares organizacionais, tá, pessoal? Às vezes só muda o software, a maneira de se tratar a parte da informática de uma empresa. Pode ser somente isso, né? Pode ser somente uma revolução ali no sistema de informática, né? Mas pode ser que seja todo o jeito de trabalhar de uma empresa. Vai de cada reengenharia, né? Daquilo que se pretende refazer, né? Se pretende se refazer toda a empresa do zero, que é mais arriscado, envolve um trabalho maior, ou se pega simplesmente um determinado ramo, né? Que seria somente o software, então somente a linha de produção, somente o atendimento ao público, somente o site, né? Então pode ser que seja feita uma reengenharia de tudo, ou então somente parcial, tá certo? Portanto, as etapas ou fases a seguir apresentadas não constituem um modelo rígido, mas visam apenas facilitar a compreensão do processo de elaboração. Então vamos ver agora as etapas, tá? Desenvolvimento da visão de processos, né? Que é despertar nas pessoas a visão dos processos organizacionais, que é educar para ver além dos departamentos, né? Definição dos objetivos da reengenharia. A alta administração deve identificar, definir e disseminar os objetivos pretendidos com a reengenharia. Então, a administração vai ter que passar isso para esses funcionários para dizer por que está sendo feita a reengenharia e por que é importante a colaboração de todos. Tá? Constituição da equipe de reengenharia. Trata-se de uma equipe multidisciplinar envolvendo gestores, programadores e usuários, encarregada do desenvolvimento e implementação do projeto de reengenharia. Normalmente se pega 1 ou 2 de cada setor e forma uma equipe grande, que é a equipe de transição para aquele novo processo, né, pessoal? Análise e especificação dos requisitos, documentação dos sistemas, processos e remapeamento e recriação dos processos com especificação funcional e técnica dos elementos do projeto e dos novos sistemas, processos pretendidos. Tá? Definição do processo de implementação, momento de escolher a estratégia de implementação, implantar em bloco, em que todas as mudanças são postas em prática e de uma só vez, ou de forma incremental, em que as mudanças são implementadas em etapas. Testes e treinamento. Né? Os testes servem para provar que o novo sistema ou processo é melhor do que o antigo, e o treinamento capacita as pessoas para a nova forma de se fazer. Tá? Atenção, de maneira bem simples, a reengenharia é o redesenho dos processos organizacionais com desenvolvimento e implantação de um novo software, sistema de informação, readequação da estrutura e treinamento do pessoal para utilizá-lo. Mas esse novo jeito de fazer muda a cultura, muda a estrutura e muda processos. Então, tudo é modificado
quando se muda uma determinada coisa. Por exemplo, se vai mudar o atendimento ao público, se vai ser colocado um balcão mais moderno, se vai ser colocado uma cadeira mais confortável para atender as pessoas, aquela pessoa que está atendendo também vai passar por uma mudança pessoal, o equipamento de informática que ela usa também vai passar por uma mudança. Então, tudo o que envolve a reengenharia, naquilo que está se mudando, é ali que vai haver a mudança. Se vai mudar a empresa toda, muda a empresa toda, né? E os equipamentos de informática, vamos modernizar tudo. E o software que a gente usa, vamos modernizar. E as pessoas, vamos treinar as pessoas. E como vai ser o sistema de atendimento ao público? Vamos mudar o atendimento ao público. Então, assim, tudo vai mudar quando é uma reengenharia total. E se for parcial, dentro de um setor apenas, ou apenas com uma mudança ali, por exemplo, de software, né? Somente dentro daquele setor vai se mudar tudo o que for preciso ser mudado, certo? A reengenharia é uma atividade permanente que acompanha as mudanças no ambiente, na tecnologia e nas variáveis do negócio. Portanto, as empresas deverão ter em mãos e bem definido o mapeamento de todos os seus processos a fim de que as alterações possam ser implementadas rapidamente, sem grande consumo de recursos, tornando-se um diferencial competitivo para a organização. Tá, pessoal? A reengenharia não deve ser confundida com outras ferramentas. Ela não é melhoria, downsizing, reestruturação, reorganização, simplificação, automação, etc. A reengenharia logo perdeu seu encanto, pois na prática falhou em seus propósitos e demonstrou falta de agilidade e flexibilidade frente às mudanças. A partir da virada do século surgiu a reengenharia da reengenharia. A gestão de processos de negócios, conhecida pelo termo BPM BPM é Business Process Management, né? Que é gerenciamento de processos dos negócios, né? Impacto das tecnologias nas organizações, vamos ver agora. As novas tecnologias vêm sendo amplamente utilizadas nas organizações públicas e privadas com a finalidade de aumentar a competitividade, melhorar a qualidade de produtos e serviços, reduzir custos operacionais, minimizar esforços, facilitar o processo de comunicação e, principalmente, atender às necessidades dos clientes em geral. Tá? Em regra, o resultado mais marcante nas empresas privadas tem sido a redução do preço final dos produtos para o cliente consumidor, e na administração pública tem sido o aumento e diversificação dos serviços oferecidos pela internet. Os principais impactos da tecnologia no setor privado é a redução do preço final do produto. E no setor público, ampliação dos serviços pela internet. Então, esses são os principais impactos da reengenharia na nossa realidade enquanto cliente ou enquanto cidadão. Tá, pessoal? Essa transição para a era da tecnologia e do conhecimento implicou mudanças que afetaram fortemente as organizações. O impacto nas organizações decorrente da utilização das novas tecnologias abrange duas questões centrais: a estrutura e organização das empresas e as pessoas. Nas organizações, a adoção de novas tecnologias alterou a estrutura organizacional em função da rapidez das informações, alteração no conteúdo das tarefas e integração de todas as áreas, permitindo acesso às informações em tempo real pela direção. Tá certo? Então, esse acesso das informações em tempo real pela direção permite um maior controle, né, para ver se está dando certo essa reengenharia. Então, no momento que a administração, que a direção tem tudo, a empresa na palma da mão, é muito mais fácil de redefinir o que está errado e o que está certo ali, para ver onde continua e onde modifica, certo? Isso possibilitou a centralização das informações e a eliminação de níveis hierárquicos, sem prejudicar o controle sobre o desempenho das pessoas e resultados na organização. A estrutura hierárquica piramidal foi substituída pelo modelo horizontal em redes. No modo de fazer processos, as transformações afetaram a natureza do trabalho, que passou de manual para eletrônico, alterando drasticamente as tarefas realizadas. Diminuiu-se o tempo de realização das tarefas e cada funcionário passou a ser mais cobrado sobre a qualidade de seus serviços. Porque com todos os processos na mão, eles conseguem ver se é o José ou se é o João que está fazendo as coisas erradas. Então, não precisa ter um chefe lá no cangote do José e do João para ver qual dos dois está produzindo. Com esse controle, que está todo na mão da direção, eles já estão sabendo o que cada um está fazendo, mesmo à distância. Então, é interessante? É muito interessante. Só que, o que acontece? Uma pessoa que está ali
que não está comprometida com a empresa, ela é facilmente identificada, né? E isso vai trazer uma consequência desagradável para aquela pessoa que não está comprometida com a empresa, mas agradável para o diretor, que vai poder eliminar as maçãs podres e fazer com que a sua empresa renda de forma maior e mais produtiva, certo? Os empregos diminuíram nas indústrias, mas aumentaram no setor técnico-eletrônico e de serviços. A cultura tradicional de o que está dando certo não se mexe mudou para a cultura do aprendizado e da inovação. Então não é mais aquela questão, tá dando certo, não vamos deixar assim. Não, aqui já passa a ter uma cultura dizendo assim, vamos aprender e vamos inovar. Não pode deixar as coisas como estão, não pode acomodar quando a coisa ainda não está perfeita, certo? E mesmo quando está perfeito, procurar continuar aprendendo e inovando para manter aquilo que está perfeito, certo? Fatores que influenciaram as mudanças na gestão organizacional: o surgimento de um novo modelo de comunicação, atuação e relacionamento, tendo como base o conhecimento e a cultura organizacional. As organizações passaram a focar em competências específicas, concentrando-se em executar o que consideram ser excelentes e delegar a terceiros outras atividades. Tá? As tradicionais estruturas piramidais das organizações cedem espaço para a interdependência das organizações em redes. Que a gente já falou lá em redes, né? Interdependência é cada uma individual, porém uma dependendo da outra, né? A liderança também é retratada de forma diferenciada, não sendo vista apenas nas funções de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, mas sim na figura de um intermediador entre as entidades que estabelecem relações com a organização, tendo o papel de perpetuador da cultura e dos valores da organização. Tá? Então esse é o líder, né? Figura do líder. A inovação passou a ser tema central nas organizações, tanto interna como externamente, devido às constantes mudanças, né? Isso foi a inovação. A educação e o aprendizado foram inseridos nas organizações, passando a ser um processo permanente, no qual as organizações aprendem e ensinam. Foco no conhecimento tácito das pessoas e no conhecimento interno da organização, que contribuem para a geração de valor na organização. Tá? Entrelaçamento da sociedade e do meio ambiente, sem limites determinados, no qual as organizações são vistas como sistemas vivos e interdependentes, como eu já falei, né? Os principais impactos verificados nas organizações foram... Quais são os principais impactos? As organizações mudaram de sistemas fechados para sistemas abertos, com formas mais flexíveis de gestão, né? Não é mais aquela gestão tão rígida, é uma forma mais flexível, né? O próprio negócio, a razão de ser da organização pode mudar, e muitas mudou inclusive, né? A estruturação do trabalho mudou da visão do controle para de facilitação do aprendizado, com diminuição de níveis hierárquicos, né? A gestão por processos substituiu os departamentos, reduzindo tempo e custos e proporcionando melhores resultados. Claro, no momento que achata a estrutura organizacional, reduzem os níveis hierárquicos, fica mais entre a direção e as equipes de trabalho, com certeza vai ter também o menor tempo, né? No caso uma redução de tempo e de custos, e vai ter um melhor resultado. Tá? O ciclo de produção foi reduzido, agora é feito em menor tempo. A estrutura real e rígida vai cedendo espaço para estruturas virtuais flexíveis. O controle in loco, né, no local, cede lugar ao monitoramento realizado à distância, que é aquilo do diretor ver tudo que está acontecendo sem precisar estar lá perto para ver que o José e o João não trabalham de igual forma, que o José trabalha melhor que o João, ou o João trabalha melhor que o José, né? A comunicação formal escrita desloca-se para a comunicação em rede virtual, né? Passa a ser mais por e-mail ou por coisas assim, e-mails e chat, às vezes, muitas vezes, entre as empresas acabam tendo esses chats internos e e-mails que fazem circular a informação de uma forma bem mais rápida, né? As redes virtuais estão quebrando as hierarquias formais e permitindo o acesso direto de funcionários às autoridades superiores. Está ficando mais fácil, mais acessível para um funcionário que é lá do chão da fábrica, né, que está lá montando uma peça para chegar direto no diretor, né, porque começa a se formar uma estrutura mais achatada e o nível hierárquico para falar com alguém seria já direto o maior da empresa, né. O principal recurso das organizações tornou-se o conhecimento, junto com as pessoas, claro, mas o principal recurso das organizações acaba sendo aquilo que as pessoas têm de conhecimento.
Tá? Os relatórios periódicos cederam lugar aos relatórios virtuais em tempo real. As mudanças eventuais tornaram-se mudanças constantes. A cultura tradicional mudou para a cultura do aprendizado e da inovação. Atenção, quanto mais desprovida de tecnologia for a empresa e quanto mais manual forem os procedimentos, maior será o impacto. Os principais impactos verificados quanto às pessoas foram: a figura do chefe está desaparecendo e em seu lugar está surgindo o líder, um facilitador, mobilizador e motivador da força de trabalho. Tá? Esse é o líder, não só o chefe, aquela figura do chefe carrancudo, mas o líder, muitas vezes natural, né? A cultura do emprego seguro e estável está cedendo lugar a empregos transitórios. A exigência de ampliação das competências relacionadas ao emprego, desde como utilizar o computador, tecnologias, até o aprendizado de novas funções. O relacionamento interpessoal se profissionalizou. Antes o contato era mais direto, hoje é mais à distância, mais racional e mais frio. O treinamento eventual mudou para o treinamento constante, que é a capacitação contínua. O emprego burocrático, que é o trabalho manual, cedeu lugar para o emprego tecnológico, que é o trabalho eletrônico. Né? O trabalho individual mudou para trabalho em grupo ou trabalho em equipe. Né? Surgiu o trabalho virtual à distância, sendo realizados... Esse à distância aqui, tá, pessoal, é com crase. Já me incomodei antes, agora vou me incomodar de novo. Mas à distância é com craseado, tá? Mas tudo bem, isso não é aula de crase. Surgiu o trabalho virtual à distância, realizado através de listas de discussão, fóruns, chats, teleconferência, telefone, etc., o que exige mais disciplina. Importância cada vez maior do conhecimento e de competências intelectuais. As redes virtuais permitem acesso direto a autoridades superiores, rompendo assim a hierarquia tradicional. E atenção aqui então, quanto menor for o grau de instrução quanto menor for o grau de instrução científica e as competências próprias dos funcionários, maior será o impacto. Certo? No atual contexto de mudanças e inovações, as organizações que obterão os melhores resultados são as que possuem um forte compromisso com o aprendizado, de sua força de trabalho em sentido amplo e também em nível organizacional. Tá certo? É isso aí então, pessoal. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.